Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Na formação, na construção desse sermão, eu coloquei como tema: eu e eles precisamos. Esse precisamos, eu coloquei 3 pontinhos na frente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque todos nós, de alguma forma, necessitamos de algo da parte de Deus para a nossa vida. Então, Deus, ele é Deus, e a gente precisa entender que se nós queremos algo genuíno, verdadeiro, nós temos que ir a Ele, buscar dEle, porque quando vem dEle, meus irmãos, é diferente. Aquilo que Deus dá, Ele dá de forma abundante, e ao dar, aquilo causa em nós uma mudança, transforma a nossa realidade, muda a nossa perspectiva, e tudo isso traz para nós essa maravilhosa graça de entender quem nós somos e quem Ele é. Amém, meus irmãos? O texto de Isaías diz assim, começando no versículo 1: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam-me. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, e não entendais, vede, mas não percebais. Amém, meus irmãos? Queridos, como eu disse a vocês, eu abordei este texto de várias maneiras, mas em todas as abordagens que eu fiz, parece que eu estava diretamente envolvido com esta visão. Hoje eu quero me colocar na posição deste profeta Isaías, e eu convido a você também se colocar na mesma posição dele. Por quê, meus irmãos? Porque este homem é um homem de Deus, um homem separado. Vocês e eu somos homens de Deus. Este homem, ele tem a visão do trono de Deus, ele tem a visão do Criador dos céus e da terra. Nós também temos essa visão, nós sabemos qual é o Deus a quem nós servimos. Amém, meus irmãos? E isso, meus irmãos, muda a nossa realidade, muda a nossa maneira de ver o mundo. Isso transforma as nossas vidas. Este homem, ao olhar para o trono de Deus, ele tem uma visão extraordinária de Deus assentado em seu trono, na sua glória, no seu esplendor, na sua força, na sua maravilha, no seu poder. Meus irmãos, isso é extraordinário. Isso é algo que alguns experimentam, nem todos podem dizer que conhecem o Senhor como Isaías conheceu e como nós o conhecemos. Mas esse texto, ele nos chama a olhar para algumas coisas muito importantes.
A primeira delas, meus irmãos, é entender o coração do homem. Quando eu digo do coração do homem, eu estou dizendo da humanidade que está à nossa volta. Nós não podemos ser inocentes ao ponto de achar que o homem por si só é bom. Eu estou fazendo um estudo para pregar para crianças. Vou levar uma mensagem dia 25 para crianças. E eu pensei e comecei a estudar em torno da mente, da realidade, do contexto de crianças. E eu comecei a pesquisar em outras religiões qual era a visão destas religiões em relação às crianças. E os muçulmanos, meus irmãos, eles têm uma visão bem peculiar das crianças. E eles têm uma forma muito especial de cuidar de suas crianças. A visão que eles têm é que a criança, ao nascer, ela, por si só, ela é boa. A gente olha para uma criancinha como essa, a gente vê nela tanta pureza. A gente olha para ela e fala assim, gente, é inocente, é um anjinho, é assim. Mas a Bíblia diz para mim e para vocês que todos nós nascemos em pecado. Paulo chega a dizer lá em Romanos 3, 10, 12, diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Essa é a visão de Paulo da humanidade sem Cristo, a humanidade sem Deus. E a gente precisa fazer uma reflexão séria sobre isso. Por quê, meus irmãos? Porque senão a gente cria expectativas aonde a gente não pode criar. A cada dia que passa, meus irmãos, eu vou ficando mais constrangido com o mundo à minha volta. Quando eu ligo a televisão, quando eu vou em determinados lugares, eu vejo coisas que machucam o meu coração. Me deixa angustiado, porque não deveria ser daquele jeito, mas está sendo. Não poderia agir daquela forma, mas agiram. Essa semana eu tive duas experiências que machucou muito meu coração. E eu me lembrei de uma outra experiência que me deixou muito entristecido. A experiência que eu tive essa semana foi de uma pessoa ligar para outra pessoa e dizer, olha, eu não quero mais ser responsável por tais e tais obrigações em relação àquela senhora. Uma senhora idosa. Ele estava transferindo responsabilidade porque aquela mulher já estava se tornando pesado para ele. Meus irmãos, é muito triste envelhecer, porque muitas vezes aqueles que você limpou a bundinha, aqueles que você levou para o hospital de madrugada, aqueles que você tirou da sua boca e colocou na boca dele, ele simplesmente fala assim, olha, se tornou um peso para mim. Dói. E o pior é que essas pessoas elas vão ficando sozinhas, porque todos vão cuidar das suas vidas e não prestam o cuidado que deveriam prestar para aqueles que são mais velhos. Nós temos que entender, meus irmãos, nós precisamos ter a visão do trono de Deus e dele sentado no trono e nos submetermos a ele, sabendo que ele continuará sentado no trono. Nada o tirará da onde ele está, nada manchará a glória dele, nada fará dele menor do que ele é. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Mas quando a gente olha para este texto, a gente vai ver que algumas coisas fazem parte da nossa vida e a gente precisa olhar para elas como elas são. A primeira delas é entender que o homem sem Deus, ele é mau. E que nós precisamos entender que todo homem nascido de mulher, este perecerá, este morrerá, porque o texto começa a dizer, no ano da morte do rei Uzias, o rei Uzias, ele era, naquela época, o símbolo do poder, da autoridade, aquele que governava, mas homens morrem. Não importa a posição
visão dele, eles morrem. Mas o texto continua dizendo: mas eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Deus não morre, Deus não passa, Deus continua sendo o mesmo, e nós servimos a este Deus, meus irmãos. Por isso a nossa visão tem que ser esclarecida. Por quê? Porque nós precisamos entender a realidade e nos colocar da maneira correta diante dela. Os reis morrem, perecem. Os reis podem ser corrompidos. O ser humano pode se corromper. Pode ou não pode, meus irmãos? Os governantes podem se corromper. Quantos já entraram e saíram, e muitos fizeram bobagem, outros fizeram coisas horrorosas, mas nós estamos vendo que vai geração, passa outra geração, um bom governante, um mau governante, e tudo vai passando, mas Deus continua no seu sublime trono, nos chamando a olhar para Ele, porque é a visão do trono de Deus, meus irmãos, é o nosso andar com o Senhor que vai nos dar a força necessária para prevalecermos diante das batalhas, das lutas que são colocadas diante de nós. Meus irmãos, não basta vencer, não basta ser bem-sucedido, não basta você conquistar reinos, não basta você ter fortunas, não basta você ser um homem da sociedade, você precisa ser este homem em Cristo Jesus. Você precisa fazer as suas conquistas debaixo da autoridade dele, para que ele possa ser glorificado por meio da sua vida. Isaías parece que ele, sendo um homem de Deus, sensível à realidade daquele povo, ele percebe a necessidade do povo de uma transformação. E isso só pode acontecer diante do trono de Deus, tendo uma visão correta de quem Ele é. Se você não adorar o Deus verdadeiro, meu irmão, minha irmã, você está jogando o seu tempo fora. A sua adoração é inútil. A sua vida se torna uma vida religiosa. Você vai ser mais um fariseu. Você vai ser mais um que ficou se enganando e se iludindo. Por isso a importância de nós olharmos e vermos o Senhor assentado no seu sublime trono. Amém, meus irmãos? Mas aí a gente se depara com a realidade do povo. Meus irmãos, quando vocês chegarem na casa de vocês, leia Isaías, no capítulo 1, capítulo 6, vocês vão ver uma degradação moral diante do povo de Israel. Na verdade, é o povo de Judá e a cidade de Jerusalém. Quando a gente olha para aquela sociedade, a gente vai ver o quê? Uma sociedade rebelde. Eles estavam em rebelião contra Deus. Aquela sociedade era uma sociedade desobediente. Por quê? Porque a natureza do homem estava prevalecendo a visão do reino de Deus. Eles estavam diante do Senhor, mas não conseguiam ver o Senhor. Eles estavam falando de Deus, mas não andavam de acordo com a palavra de Deus. E aquele povo andou em rebelião contra Deus, ao ponto de Deus olhar para aquele povo e rejeitá-lo. Meus irmãos, nós somos os Isaías do nosso tempo. Nós temos uma sociedade que está tão degradada como aquela sociedade, tão rebelde como aquela sociedade, tão desobediente como aquela sociedade, meus irmãos. Nós temos que entender que nós precisamos olhar para o mundo e ver o mundo como ele é, um mundo que está corrompido espiritualmente. Olha a nossa volta, quantas igrejas, quantas pessoas falando de tudo, mas não estão falando de Deus, não estão falando da palavra de Deus, não estão falando do mover do Espírito Santo de Deus, de forma que nós, aqueles que conhecemos a Deus, precisamos ser transformados. Um homem de Deus anda segundo a sua palavra, um homem de Deus anda segundo o teu Espírito, um homem de Deus, ele é percebido como filho de Deus, ele espelha Cristo em si mesmo. Nós precisamos entender isso, meus irmãos.
E Isaías, ele tem essa visão, e ele começa a exortar aquele povo, ele fala assim: olha, vocês se corromperam espiritualmente, moralmente, vocês estão distantes do propósito para o qual vocês foram feitos. Meus irmãos, nós temos sim um padrão moral elevado, nós não somos como a sociedade que está à nossa volta, nós temos princípios éticos e morais que nos fazem diferente de tudo neste mundo. Não tem como, mas aquele povo, eles se deixaram corromper, eles abriram mão, eles baixaram o nível, eles se nivelaram por baixo, não quiseram mais se nivelar por cima. Isso foi destruindo aquela sociedade, ao ponto do Senhor a rejeitá-la. Promiscuidade, corrupção generalizada, rebeldia, tudo isso fazia parte no contexto de Judá e de Jerusalém. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós habitamos no meio de um povo de impuros lábios. E como Isaías, nós precisamos ficar indignados, nós precisamos ficar incomodados, nós precisamos de alguma forma buscar algo para fazer, que possa causar a diferença, que possa gerar luz em meio à escuridão, que possa transformar a realidade daqueles que estão caminhando para a morte, chamá-los para a vida. Amém, queridos? Nós temos que entender isso precisa ser constante no meu coração e no coração de vocês, porque nós sim temos a visão, nós sim sabemos a quem servimos, nós sabemos que Ele é poderoso, nós sabemos que Ele pode sim mudar toda a realidade daqueles aos quais nós nos achegamos e pregamos e mostramos e chamamos eles a uma nova vida. É minha responsabilidade, eu tenho que assumir a minha posição. Eu sou separado, você foi separado para ser discípulo de Jesus. Nós temos um evangelho poderoso para pregar e as pessoas precisam ouvir, porque se elas não ouvirem, elas não vão ser transformadas. Nós precisamos entender isso. O povo está a nossa volta. A realidade dele é um povo que se corrompeu. Um povo que não tem nos lábios as palavras da salvação. Um povo que não conhece o Deus verdadeiro. Amém, meus irmãos? O que mais causa em mim medo, meus irmãos, é pensar que eu posso me iludir. Eu posso colocar uma máscara. O que mais me deixa angustiado diante de Deus é pensar que as minhas orações, elas são orações vãs. O que mais me deixa sem reação diante de Deus é imaginar que eu posso me tornar um homem vazio dele, cheio de conhecimento, cheio de ideologias, cheio de tudo, menos tê-lo na minha vida, menos ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Isaías, ele diz assim: ai de mim. Meus irmãos, aquele homem era conselheiro do rei. Aquele homem, ele conhecia as mazelas do povo de Judá e de Jerusalém. Mas ao ver o trono de Deus, a entender quem Deus é, ele olha para dentro. Meus irmãos, nós, como homens de Deus e mulheres de Deus, todos os dias nós somos chamados a fazer uma autoavaliação, uma análise de quem somos, porque aquilo que estamos fazendo, meus irmãos, precisa causar transformação na sociedade. Aquilo que foi colocado sobre os nossos ombros precisa espelhar a glória de Deus, precisa dar ao Senhor o louvor, a adoração que Ele merece. Nós não podemos ser irresponsáveis no sentido de não olhar para dentro, porque quando olhamos para dentro, talvez possamos ter a mesma atitude deste homem.
profeta Isaías. Um dos maiores profetas da palavra de Deus. Ele diz: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Meus irmãos, hoje, nos dias de hoje, uma das coisas mais fáceis é nós criarmos para nós um ambiente fictício, mentiroso, enganoso. E muitas vezes, por estar neste ambiente fictício, ilusório, nós não temos a visão correta de como nós agimos e como nós deveríamos agir. Isaías, ele abre os olhos. Tem um texto em Mateus que ele bate muito em mim. Jesus, ele olha para um fariseu, ele olha para um estudioso da palavra, conhecedor da palavra, e diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente, para poder tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Meus irmãos, como isso está me machucando? Porque é muito fácil apontar o dedo, é muito fácil falar do pecado do outro, é muito fácil acusar aquele que está à minha volta daquilo que muitas vezes eu estou praticando. Meus irmãos, nós temos que estar atentos. Estava ontem orando ali no fundo, eu estou tentando tirar um tempo de oração por mim e por vocês. E eu comecei a orar, e o tempo foi passando, e um dado momento da minha oração, Deus falou comigo assim: Neil, me ame, me ame, me ame de verdade, me ame, e aquele me ame, foi me dando, sabe, aquela percepção de que não dá para viver uma vida neste mundo sem amar a Deus. É impossível viver uma vida plena sem amar a Deus. E aí eu falei assim: agora, olha para eles, e ame eles, do jeito que eles são. Ajude eles, traga eles para perto de mim, seja uma ponte, faça o caminho, tire as pedras. Meus irmãos, muitas vezes a gente, sabe, se perde e acha que tirar as pedras muitas vezes elogiar alguém. Não, tirar as pedras é abrir a visão, mostrar Jesus como Jesus é, porque quem conhece a Jesus, meus irmãos? Quem verdadeiramente conhece Jesus? Essa pessoa é uma pessoa realizada, feliz, plena. Porque Jesus, ele é extraordinário. Jesus é quem fez as promessas, e é ele quem cumpre as promessas. Todas as coisas foram feitas por ele. E para quem? E para ele. Então nós já sabemos que todo o feito de Deus, tudo aquilo que ele criou, de alguma forma, é para beneficiar a nós nos aproximarmos dele, porque ele quer que todos nós estejamos aos seus pés. Essa é a vontade dele. E ele é abençoador, ele é bom. A Bíblia diz o tempo todo que ele tem no coração dele um desejo profundo de nos alcançar, de nos sustentar e de nos conduzir até as portas do céu. Porque somos dele, nada mais do que isso. E é para ele que nós devemos viver. Amém, meus irmãos? Eu não quero viver uma vida ao qual eu seja pedra de tropeço na vida de nenhum irmão, de nenhuma pessoa. Se eu puder ajudar, amém. Atrapalhar, nunca. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aquele que se coloca contra os filhos de Deus se torna adversário do próprio Deus. Eu não estou aqui para brigar com Deus e aconselho a vocês não brigarem com Deus. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Se você não pode abençoar, não amaldiçoe. Eu falo assim, meus irmãos, nós precisamos olhar com misericórdia, com compaixão, com amor. Quem aqui é perfeito? Quem aqui pode olhar para o outro e dizer: eu sou melhor do que você?
Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é melhor do que ninguém, mas nós somos família de Deus. Nós somos um povo que foi chamado para morar, habitar com Ele por toda a eternidade. Nós somos privilegiados e a Bíblia nos chama a trabalhar enquanto é dia, porque haverá de chegar a noite. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que anunciar para as pessoas lá fora o que está acontecendo, para que elas possam ter a oportunidade de se posicionar em relação ao reino do Senhor. A realidade do homem antes de conhecer Jesus era terrível, mas a partir do momento que conhece o Senhor, ele entende que ele está diante de um Deus santo. Ele entende que aquilo que o Senhor prometeu, ele fará. O que Deus faz com Isaías? A Bíblia vai dizer que de forma sobrenatural, um anjo pega uma brasa do altar do trono de Deus e vai e purifica os lábios daquele homem. Os seus pecados foram perdoados. Aquilo que atrapalhava você de ter uma relação comigo foi quebrado, foi jogado fora. Agora você é livre, agora você tem liberdade diante do meu trono. Agora você pode me adorar em espírito e verdade, como foi falando aqui um pouco tarde. Nós somos chamados a ser adoradores, meus irmãos. E o Senhor está purificando os nossos lábios, porque de forma poderosa Ele toca neles e muda a realidade das nossas vidas. Essa é a realidade. E o que é purificar, meus irmãos, a não ser limpar? É como se o Senhor chegasse e limpasse a casa. É como se o Senhor chegasse e tirasse tudo aquilo que não fosse do agrado dele e dissesse: agora sim, agora posso habitar aqui, agora posso ter comunhão perfeita, agora dá para termos uma relação que glorifique o meu nome nessa sociedade corrompida. Esse é o chamado de Cristo para nós, sermos nova criatura, sermos aqueles que podem e têm em Cristo Jesus autoridade para pregar o Evangelho, que temos autoridade para dar um testemunho de um homem e de uma mulher santa que anda nos caminhos do Senhor. É isso que a brasa toca os nossos lábios. É para isso que nós somos chamados a um renovo de vida, a uma transformação. Transformar o homem para melhor. Você está melhor hoje do que era ontem. Eu estou melhor hoje do que era ontem. Todos nós deveremos estar melhor hoje do que ontem. E amanhã vamos estar melhor, porque dia após dia o Senhor está trabalhando a nosso favor. Ele está nos santificando, Ele está nos libertando, Ele está preparando um caminho mais tranquilo para que nós possamos chegar diante do trono dEle. A palavra de Deus, meus irmãos. Ele quer que nós vivamos assim, Ele quer que nós entendamos isso, que nós não venhamos a andar como andávamos anteriormente, perdidos. Quantos ainda estão perdidos? Quantos ainda estão vivendo como se Deus não existisse? Nós temos um Deus vivo, que está sentado no seu trono de glória. Os dois últimos versículos, meus irmãos, eles são extraordinários. Por quê? Porque diz assim: depois disso, ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando eu olho para este versículo, meus irmãos, eu começo a entender o propósito maior de Deus em colocar esta igreja neste lugar, em trazer você para este tempo. Eu entendo porque que Ele faz o milagre de usar um homem imperfeito como eu para falar para um homem imperfeito como você, mas sabendo que a perfeição dele causará em nós a mudança necessária. Eu entendo que é nesse mover dele que nós iremos e seremos usados de forma poderosa para mudar a realidade do mundo. Meus irmãos, leia Isaías capítulo 1 ao capítulo 5.
Vocês verão ali reis corruptos, líderes religiosos que se perderam. Uma sociedade onde as mulheres agem de forma leviana, os homens fracos, crianças que se rebelam contra as autoridades. Olha, é o que nós estamos vendo na nossa sociedade no dia de hoje. Mas o capítulo 4, ele fala de um renovo, ele fala de uma restauração, ele fala de um mover sobrenatural de Deus, ele fala que algo haverá de acontecer, e vai acontecer por meio da sua vida, meu irmão. Vai acontecer por meio da sua vida, meu irmão. Vai acontecer por meio da sua vida. Vai acontecer por meio da vida de vocês, porque Ele quer usar os seus. Aqueles a quem Ele chama de filho. Aqueles a quem Ele tem como um relacionamento pessoal e íntimo. Aqueles que, por amor a Ele, buscam a santificação e vivem de acordo com a sua palavra. Deus, Ele nos chama a ser luzeiro em meio a este mundo que está em trevas. Deus nos chama a ser testemunhas vivas, meus irmãos, de um Deus que não deixou o trono. Um Deus que está em glória, reinando sobre toda a sua criação. Esse é o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Que nós possamos falar como Isaías falou: envia-me a mim. Então disse ele: vai. É o imperativo, meus irmãos. Vai. Não tem meio termo, é ir, e ir, e ir. É fazer, fazer e fazer, de acordo com a visão, de acordo com a palavra, de acordo com o chamado. Você é filho de Deus? Diga amém. Amém. Chamada é para você. Chamada é para você. Então disse ele: vai, e diz a este povo, a qual povo? Aqueles que estão perdidos. Ouvi e não entendeis. Por quê? Porque, meus irmãos, há muita coisa sendo ditas, há muitos enganos sendo pregados. Nós temos que dizer: não é isso, o que nós temos para você é a verdade de Deus. Então escute a verdade de Deus, faça de acordo com a sua palavra e viva segundo os preceitos que Ele colocou diante de vocês. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar mais uma vez.